Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do No Ponto para um Ponto. A gente segue na playlist de História Mundial e nessa oportunidade seguimos olhando para o TPS de 2024, para as questões de História Mundial desse TPS. O que está em destaque hoje é o item 4 da questão 51. Bora lá! Esse é mais um item que fala de Revolução Francesa. É mais um item que olha para o ponto 1 do edital, o item, na verdade, o ponto 2 do edital, o item 2.1, entre as revoluções, uma revolução que ganha destaque. Nesse item é a Revolução Francesa. Vamos ao item. Desde a primeira fase da Revolução Francesa, o cenário político francês passou a ser dominado por dois grupos partidários, os jacobinos e os girondinos, tendo sido o povo excluído dos processos revolucionários, das práticas políticas. Esse é mais um item errado e um item de nível fácil, eu diria. A gente consegue identificar, na verdade, alguns erros nesse item. Quando ele menciona, quando a assertiva traz para a gente a primeira fase da Revolução Francesa, é importante que vocês, candidatos, entendam o que a assertiva quer dizer. A Revolução ela traz fases distintas e um primeiro momento desse processo revolucionário ocorre ali entre os anos de 1789 e 1791. 91, momento em que a Revolução materializa a sua primeira Constituição. Então, nesse período, nessa primeira fase do processo revolucionário na França, já é possível falar em dois grupos partidários que dominam o processo, que se impõem, que se opõem entre si na Revolução? Será que existe essa divisão entre jacobinos e girondinos? A resposta é não, e essa é uma das razões pelas quais o item 4 está incorreto. A divisão observada entre 1789 e 1791, ela era, na verdade, muito mais simples. A oposição que existe nesse período era a oposição entre forças conservadoras que se opunham à, à revolução, a qualquer tipo de revolução, forças conservadoras que apoiavam a manutenção do ethos do antigo regime e forças que defendiam uma postura mais liberal. Em última instância, forças constitucionalistas queriam uma constituição que limitasse o poder do rei. Ainda não existia ali um apelo republicano predominante quando olhando para as forças revolucionárias. A ideia era limitar, sobretudo, o poder do rei nessa primeira fase. E isso fica tão evidente que o Clube dos Jacobinos, por exemplo, como era conhecida a chamada Sociedade dos Amigos da Revolução, um clube criado nessa primeira fase, incluía não só os jacobinos, mas todos aqueles que defendiam o caráter liberal desse processo revolucionário. Uma luta pela liberdade, uma luta pela relativização do poder do rei, muito mais do que uma luta pela igualdade, uma luta pela promoção da democracia. E o clube dos jacobinos incluía não só os jacobinos, mas também os girondinos, nesse momento de fundação da Sociedade dos Amigos da Revolução. De maneira que essa cisão que o item de alguma maneira insinua quando ele fala de um cenário político dominado por dois grupos partidários. Essa cisão entre jacobinos e girondinos ela vai se consolidar apenas durante o chamado período da Convenção Nacional, a partir de 1792, quando o destino do rei começa a ser debatido, e aí haverá aqueles que defendem a manutenção da monarquia parlamentarista e aqueles que defendem de maneira mais radical o estabelecimento da república. Então, o primeiro erro
do item, e talvez o erro menos óbvio, é essa ideia de que nem sempre na história da Revolução Francesa houve essa polarização efetiva, essa polarização concreta e formal entre esses dois grupos partidários, os jacobinos e os girondinos. E o outro erro, que é o erro mais simples, que torna esse item bem mais tranquilo, bem mais fácil, ele aparece no final, justamente quando a assertiva coloca que o povo foi excluído dos processos revolucionários e das práticas políticas. E no vídeo de hoje, a minha intenção é justamente negar o que essa assertiva traz, a fim de comprovar que esse item número 4, questão 51, está incontestavelmente errado. O povo participa, o terceiro estamento e as camadas mais populares desse terceiro estamento participam não só como força executora, mas também contribuindo para a introdução de novas práticas políticas em uma França que vai aprofundando o caráter da sua revolução. Eu coloquei na tela alguns episódios em que o povo atuou justamente como força executora. O episódio mais simbólico e mais emblemático é, incontestavelmente, a queda da Bastilha, o 14 de juillet, é um momento em que o povo dá sobrevida à Assembleia. A gente já teve a oportunidade de falar sobre isso, inclusive em outros episódios aqui do No Ponto para Ponto. A conjuntura é de demissão do ministro das Finanças, o ministro popular entre os franceses, o Necker. Ele é demitido e a conjuntura que se observa é uma conjuntura em que o rei concentra e quer concentrar cada vez mais poder em suas mãos, reagindo às tentativas de transformar o governo, transformar a economia, transformar em algum grau também a sociedade francesa. Uma transformação que aconteceria de cima para baixo a partir desses agentes do governo, figuras como o próprio Necker, por exemplo. Quando a demissão do ministro das Finanças, a Assembleia Nacional começa a balançar. Existe o risco iminente ali de fechamento à força da Assembleia Nacional. E diante dessa conjuntura, desse contexto de instabilidade, os populares, esse povo, principalmente o povo parisiense, no primeiro momento é uma revolução predominantemente parisiense, a Revolução Francesa, essa mobilização de populares em Paris vai reunir um grupo heterogêneo de pessoas, artesãos, lojistas, trabalhadores urbanos. Essas pessoas se encontram e marcham até a fortaleza da Bastilha, que mais do que um marco simbólico do absolutismo, por ser a prisão dos presos, a prisão onde são encarcerados os presos políticos, mais do que símbolo do absolutismo, do antigo regime, a Bastilha era também o lugar onde se armazenava pólvora, armamentos. Então esse povo consegue, esses populares, conseguem contribuir para municiar a revolução e assim amplificar o processo revolucionário em curso e fortalecer esse movimento constitucionalista de contestação do status quo. Outro momento emblemático em que a população serve como força propulsora, força executora, força materializadora do processo revolucionário é também em 1789, alguns meses mais tarde, se não me engano, em outubro daquele ano de 1789, a Marcha das Mulheres sobre Versailles, que é um momento de problematização ainda maior da ingerência, da ascendência que Luís XVI tem sobre a sociedade francesa. O contexto é de fome, o contexto é de escassez severa de pão em Paris. E, para além disso,
a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão já havia sido lançada, mas o rei, o Luís XVI, se recusava a ratificar essa declaração, se recusava a assinar a declaração. Então, nesse ambiente conturbado, em que o rei não queria ouvir a Assembleia, o resultado é essa marcha de mulheres, uma marcha a pé, né, cerca de 20 quilômetros até Versailles, exigindo a presença do rei, e a partir da negativa, do silêncio do rei, essas mulheres chegam a invadir os aposentos reais. Então, Luís XVI se vê forçado a assinar os decretos da Assembleia e, mais importante, a família real é obrigada a sair de Versailles e retornar ao Palácio de Tuileries, né, retornar a Paris. Então, na prática, o rei acaba prisioneiro da sociedade parisiense a partir da Marcha das Mulheres sob Versailles. E um terceiro episódio interessante, já com a família real no Palácio de Tuileries, no Palácio de Tuileries, acontece exatos 3 anos depois, no ano de 1792, e é um episódio também marcado de simbolismo, ele é emblemático para a queda da monarquia. É um contexto em que a França revolucionária está em guerra com forças conservadoras, com impérios conservadores que querem impedir que esse movimento liberal seja bem sucedido na França. A França está em guerra com a Áustria, a França está em guerra com a Prússia, e em meio a esse conflito, o rei suspeito de conspirar com os seus inimigos, com essas casas dinásticas que eram inimigas do processo revolucionário da França, mas que não eram necessariamente inimigas do Luís XVI. Resultado é, diante dessa desconfiança dos revolucionários, um rei tem-se uma insurreição armada, os sans-culottes, principalmente, mais uma vez, os populares de Paris, junto a batalhões voluntários das províncias da França, chamados fédérés. Então, é um momento em que esse processo revolucionário ganha em amplitude, transcende Paris de forma muito mais contundente, de forma categórica, e ato contínuo, essa insurreição armada leva à invasão de Tuileries, o rei é destronado e a Assembleia Geral, a Assembleia Legislativa, né, ela precisa reagir a essa insurreição. A Assembleia Legislativa vai oficialmente suspender as funções do monarca e convocar uma convenção nacional. Ou seja, o resultado direto dessa insurreição popular vai ser a inauguração da Primeira República Francesa. Então, gente, voltando lá para a nossa assertiva, é impossível sustentar que o povo foi excluído dos processos revolucionários e das práticas políticas. O povo cumpre papel importante, inclusive, no sentido de inaugurar novas práticas políticas. Eu destaco 3 delas aqui. A primeira, as chamadas Sessões de Paris, também pensadas, concebidas na primeira fase da Revolução, ali no final do ano de 1790. Paris se viu dividida administrativamente em 48 seções diferentes. E esses espaços, essas seções, se revelam espaços democráticos locais. Os cidadãos comuns podem participar dos debates, eles vão debater dentro dessas sessões as leis da Assembleia Nacional, vão organizar o policiamento local, vão controlar o racionamento de comida nos tempos de crise e vão votar também resoluções políticas no nível local. Então é uma democratização, claro, entre aspas, a gente está falando ainda de uma sociedade de crise do antigo regime, mas é uma experiência de maior participação popular das decisões políticas, o que antes era inconcebível à época em que Luís XVI era o grande executor, né? Era quem concentrava todo o poder em suas mãos. Nesse contexto também da Assembleia,
existe uma pressão cada vez maior nas galerias da Assembleia Legislativa, porque ali é um espaço de debate, é um espaço é um espaço no qual são organizadas reuniões públicas. As sessões da Assembleia Legislativa eram sessões públicas e isso se materializava nas galerias superiores da Assembleia, né, que eram lotadas de cidadãos, cidadãos que não ficavam ali passivamente assistindo ao que estava acontecendo. Eles aplaudiam os deputados que se posicionavam de forma mais radical, vaiavam aqueles mais moderados, mais conservadores, insultavam, às vezes ameaçavam fisicamente alguns deputados. Então, essa confrontação, essa conduta mais ruidosa é uma prática política diferente também, né? A pressão que os populares passam a exercer nas assembleias públicas que começam a acontecer nessa França revolucionária, mesmo num contexto ainda de primeira fase mais liberal, mais moderada. E outro ponto interessante, quando eu falo de prática política, é em que medida as pressões do povo podem também impor ou determinar uma agenda econômica. E o exemplo que eu trago para vocês é, já num contexto de protagonismo jacobino, a Lei do Máximo de 1793. Mais uma vez, a gente fala de um contexto de inflação, um momento de fome em Paris, um momento conturbado, o início dessa Primeira República, né, que traz instabilidade, e os sans-culottes pressionam os governantes, exigindo medidas drásticas, e essas medidas vêm. Essas medidas vêm, por exemplo, com a Lei do Máximo. Então, a pressão popular força a ação dos jacobinos que querem manter a sua representatividade junto aos populares. A Lei do Máximo estabelece uma tabela de preço máximo, a gente fala sobre isso lá no nosso curso de História Mundial. Ela estabelece uma tabela de preço máximo dos alimentos e dos gêneros de primeira necessidade consumidos pela população francesa. Então, uma medida que tenta proteger o consumo, garantir acesso aos insumos, aos gêneros de primeira necessidade à sociedade francesa, uma sociedade atravessada pela crise durante a primeira metade da década de 90 como um todo, mas particularmente nesses tempos de Primeira República. É isso. Então, aproveitamos esse último item da questão 51 para olhar especificamente para a participação popular no processo revolucionário francês. Fico por aqui, a gente volta em uma outra oportunidade. Espero que vocês estejam gostando desse material. Não deixem de compartilhar, não deixem de curtir. Se vocês curtem, se vocês compartilham, esse conteúdo chega a mais pessoas e a nossa página, nosso canal no YouTube, o canal do ZG, ganha mais relevância junto aos CACDistas. Então eu peço a ajuda de vocês, eu conto com a ajuda de vocês no sentido de disseminar, no sentido de espalhar os nossos vídeos por aí. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.